eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Hoje nós estamos na nossa 13ª aula do componente curricular de História. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí caminhando para o final do nosso ano letivo. Na verdade, essa é a nossa última aula de História, não é, desse ano. Hoje nós vamos conversar sobre os vários temas que nós estudamos ao longo das nossas teleaulas, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão, isso mesmo. E aí eu vou começar perguntando para vocês. Vocês lembram qual foi o tema da nossa primeira teleaula, quando a gente começou a estudar aqui na plataforma? Então, nós falamos sobre as formas de organização social e política. E aí nessa aula nós conversamos sobre a noção de Estado, falamos sobre cidadania, não é? A gente começou falando, na verdade, sobre como os homens primitivos, não é, que viviam ali como nômades de um lugar para o outro, à procura de alimentos, à procura de abrigos, e eles descobriram então a agricultura, e a partir daí muitas mudanças aconteceram. Não foi da noite para o dia, foi um processo lento, mas aí os homens deixaram de ser nômades, passaram a fixar moradia, daí eles foram formando pequenos núcleos ali familiares, esses núcleos familiares cresceram, se tornaram vilas e essas vilas se tornaram cidades. A gente pode ver na imagem aí, vocês podem acompanhar. E aí, quando essas cidades se formaram, houve a necessidade de organizar o funcionamento de tudo isso, a distribuição das tarefas, aqueles que seriam responsáveis pela agricultura, pela domesticação dos animais, pela fabricação dos instrumentos de trabalho, aqueles que seriam responsáveis pelas transações comerciais que eles já faziam ali entre si. Então aí surgiu a sociedade e com isso também surgiu a necessidade de pessoas que pudessem liderar, organizar essa estrutura. E aí alguns líderes foram se levantando, alguns foram indicados, outros foram tomando a frente e aí tudo foi acontecendo. Nessa aula a gente falou sobre formas de governo, nós falamos de monarquia até chegar na república e aí a gente chegou na forma de governo do nosso país, no sistema que nós utilizamos, né, a República, e a gente falou da nossa Constituição, e a gente tem aqui a imagem da Constituição Brasileira de 1988. Vocês lembram que nós falamos que esse documento ele é importante, ele traz aí os nossos direitos, as nossas obrigações, que todos nós brasileiros precisamos cumprir. E aí a gente falou sobre alguns artigos da Constituição e eu trouxe um deles que eu quero que vocês memorizem, que vocês guardem na mente e no coração de vocês para a vida toda, que é o artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Meninos, é muito importante, a gente precisa sim lutar pelos nossos direitos, né, tê-los reconhecidos e saber também que o outro tem os direitos dele e a gente tem que respeitar, não é? É super importante. Depois, nós tivemos uma aula que nós falamos sobre a religião, o papel da religião lá nas civilizações antigas e também nas sociedades democráticas atuais. A gente falou, inclusive, que as civilizações antigas, a maioria delas praticavam, então, a religião politeísta. Lembram que a gente falou que politeísmo
são as religiões, né, que cultuam mais de um Deus, que não cultuam um único Deus. E aí nós falamos sobre a Mesopotâmia, a Grécia, o Egito, como que a religião se dava ali naqueles lugares, a influência da religião na vida das pessoas, no comportamento das pessoas, nas decisões políticas. A gente viu que os templos eles eram muito importantes. Quanto maior o templo, quanto mais riqueza o templo possuísse, então demonstrava ali o poder daquele líder, daquele governo naquele lugar, não é? Nós falamos também nessa aula de história sobre países, hoje na sociedade atual, os países laicos e os países, as nações confessionais. E a gente viu que mesmo nos países hoje que se declaram laicos, a religião de certa forma exerce ali alguma influência, né, no modo como as pessoas se comportam. Nós tivemos também nessa aula, meninos, uma fala importante quando nós conversamos sobre a intolerância religiosa. A intolerância religiosa aqui no Brasil, ela é tida, né, como um crime de ódio, é um crime inafiançável e imprescritível, mas mesmo assim no mundo inteiro e aqui ainda no nosso Brasil, né, muitas pessoas morrem por conta da intolerância religiosa. A intolerância religiosa já causou aí muitas guerras pelo mundo afora, tá? Então eu trouxe também esse pontinho da nossa aula para reforçar, não é, que nós devemos respeitar a religião do nosso próximo. Mesmo quando a gente tenha vontade de falar da nossa religião, a gente pode sim, mas a gente tem que fazer isso de forma respeitosa, sem ferir nenhuma outra religião, tá? Nós tivemos uma aula que falou aí sobre a cultura do nosso país. Vocês lembram dessa aula? E a gente falou que a nossa cultura ela é bem diversificada e que ela tem aí, conta com a colaboração de 3 etnias, né? Com mais força. Claro que teve muito mais depois, né? Muito mais foi sendo agregado. Mas a origem, né, da nossa cultura, ela conta aí com 3 etnias. Vocês lembram? Nós falamos sobre isso, tá? Os negros, os indígenas e os europeus. Isso mesmo, a gente falou sobre a miscigenação desses povos que aconteceu aqui no território brasileiro, quando os europeus chegaram aqui nesse território, os indígenas já estavam. Ainda assim, os europeus tomaram de conta do território em nome da coroa de Portugal e aí escravizaram os indígenas, mais tarde trouxeram os negros africanos também como escravos para trabalhar aqui nas fazendas de engenho de açúcar e assim foi acontecendo essa mistura de cultura. Claro que os portugueses, os europeus, eles estavam numa posição de domínio, então algumas coisas, principalmente naquele período, né, da cultura, a cultura dos portugueses, ela foi mais imposta ali aos negros e indígenas que em várias situações foram obrigados, né, a deixar de praticar ali os seus rituais. Então, meninos, nessa aula que nós falamos sobre a cultura do nosso país, a gente fez uma viagem pelas diferentes regiões e a gente foi identificando traços da cultura indígena, da cultura africana e também da cultura europeia, tá? Lá na região sul, nós identificamos na culinária, nas festas tradicionais, a presença da cultura europeia. Na região norte, a gente observa elementos da cultura indígena, na culinária, no preparo dos pratos, na utilização da mandioca, dos peixes. Lá na região nordeste, a gente identifica os elementos da cultura africana,
também na culinária, na maneira de vestir, nas festas tradicionais, tá? E a gente viu em cada região traços dessas etnias, tá? Nós tivemos uma aula também importante que falou de um documento que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que documento foi esse? Como que ele surgiu? Nós estamos aqui falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso mesmo. A gente viu que esse documento surgiu assim que a Segunda Guerra Mundial terminou. Foi quando o mundo teve conhecimento, né, de algumas ações cruéis que foram ali realizadas pela Alemanha nazista nas prisões, para onde eles levavam ali os seus prisioneiros de guerra. O alvo principal foram os judeus, também os homossexuais e pessoas portadoras de necessidades especiais, deficientes ali na época. E aí, quando as nações tiveram conhecimento de tudo isso, se uniram, não é? A ONU, ela começou a elaborar um documento que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Para defender os direitos individuais de cada pessoa, defender a igualdade, a dignidade das pessoas e reconhecer que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicadas a cada cidadão do planeta Terra. E aí eu trouxe um artigo dessa declaração que nós tínhamos conversado sobre ele também, que fala que todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Bom seria se essa declaração fosse uma lei, não é? Que tivesse força em todas as nações do mundo, mas infelizmente não é uma recomendação ali. E a gente sabe que em vários lugares do mundo, inclusive aqui no nosso país, na nossa cidade, tem pessoas que não têm acesso a alimento todos os dias, não têm uma moradia digna para si e sua família. Bom, meninos, terminamos a nossa aula. Foram muitos assuntos que a gente viu ao longo dessas teleaulas durante esse ano. Graças a Deus nós chegamos bem até aqui. Eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, boas férias. Eu trouxe uma mensagem para vocês. Eu desejo que o coração de cada um de vocês seja preenchido por todos os sentimentos bons que o Natal traz, que toda tristeza e os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão e positividade para 2021. Não foi um ano fácil, mas nós vencemos, o nosso coração precisa se encher de gratidão porque nós chegamos aqui. Boas férias para vocês, Feliz Natal!